Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um buzz cut com aquele acabamentinho em moicano que a gente já fez um outro corte para vocês perceberem a diferença de quando a gente faz esse tipo de corte na lateral com o cabelo mais curto do que a gente fez naquele outro vídeo em que o cabelo estava maiorzinho. Você está assistindo um vídeo aqui do nosso canal pela primeira vez, não sabe por que eu estou falando sobre cabelo, quem sou eu, o que é esse canal, assiste o primeiro vídeo que a gente tem postado aqui. Lá tem um resumo de como esse canal está funcionando. Basicamente é um curso online de barbearia gratuito aqui pelo YouTube. E para você que já está acompanhando, você já viu que eu já fiz um cabelo com esse tipo de acabamento, que é um acabamentinho assim que remete ao moicano disfarçado. Porém hoje a gente vai fazer com um buzz cut. O que é o buzz cut que tanta galera fala? É nada mais nada menos do que passar a máquina, é um corte de máquina. Buzz remete ao barulho da máquina, bzzz, e cut o cortezinho, então é o corte feito todo com máquina. Para isso a gente vai tentar otimizar aqui o uso do cabelo, a gente não vai jogar fora todo esse material, então eu vou passar uma máquina um pouquinho mais alta. A gente vai trabalhar com a máquina 5 para emparelhar todo o topo e depois a gente vai fazer as laterais. Eu sempre gosto de trabalhar com máquina primeiro, porque aí eu já tenho toda a referência de quanto de cabelo vai ficar aqui em cima e eu já consigo trabalhar o encaixe da lateral na hora de fazer aquele acabamentinho de um moicano disfarçado. Mas se vocês têm o costume de fazer a lateral e depois trabalhar a parte de cima, não tem problema, só cuidem para que não fique um degrau muito pesado da lateral, ou seja, a transiçãozinha do que vocês vão fazer mais raspado, para que vai ficar um pouquinho maior aqui em cima. Eu tenho um maior controle quando eu faço primeiro a parte de cima com máquina, e é o que eu vou fazer agora, sem muita enrolação. Já vou pegar aqui minha máquina, pente 5, e eu simplesmente vou passar toda ela sobre o cabelo. Um detalhe importante para quando a gente trabalha corte com máquina é que, para alguns cabelos a gente vai passar a máquina, ela vai cortar super bem, não vai ficar nenhuma falha, nenhum degrau. Mas para outros cabelos que são mais densos ou que tem aquele cabelinho que nasce, sabe aquele cabelo que nasce parecendo que está coladinho no couro cabeludo quando ele está mais curto, ou um cabelo que é mais denso, com mais quantidade de fio, com mais volume, eu sempre gosto de passar o pente abrindo o cabelo e por trás do pente eu venho com a máquina cortando. Aí eu tenho certeza que eu estou pegando todos os fios, porque simplesmente passar a máquina no sentido contrário ao fio, achando que somente isso vai fazer com que o corte seja preciso, nem sempre é verdade. Então, para começar, pentezinho 5, eu vou com o pente abrindo o cabelo e a máquina vem atrás dele. E aí o cabelo fica todo ele parelhinho. Tenho certeza que eu estou cortando todo o cabelo na mesma altura. Outro detalhe é que eu gosto de dar uma preservadinha aqui na franja. Mesmo que eu esteja fazendo um buzz cut aqui, eu sempre preservo um pouquinho dessa franja para fazer o acabamento. Eu não vou raspar por inteiro, porque eu não sei se não tem uma entrada aqui por baixo, se não tem uma falha. Então eu sempre deixo um pouquinho de cabelo preservado aqui na franja, mesmo quando eu estou passando somente a máquina. E vou fazendo isso da mesma forma por toda a superfície. Então, percebe ó, que eu preservo um pouquinho da franja. Se eu passasse a máquina aqui, eu poderia entrar demais nas laterais. E aí, preservando ela, eu consigo depois fazer o acabamento. Então, no começo aqui, eu trabalho com as costas, a parte de trás aqui da máquina, um pouquinho mais levantada. Dessa forma eu preservo um pouco mais de comprimento. E aí quando eu passo da região que representa a franja, aí sim eu encosto a máquina e trabalho com ela totalmente encostada. E aí para ter certeza que tudo está ficando na mesma altura, eu passei de frente para trás, vou passar ó, de um lado para o outro, vou passar do outro lado para cá, vou passar de frente para trás, vou passar no sentido que o redemoinho apresenta. Percebe aqui que tem um redemoinho, ó. Esse redemoinho ele faz esse movimento. Então, o cabelo aqui está indo para lá, então eu vou passar com a máquina para cá. O cabelo aqui está vindo para baixo, passar com a máquina para cima. O cabelo aqui está vindo para cá, vou passar com a máquina para lá. O cabelo aqui está indo para frente, então eu vou passar a máquina de frente para trás. Ou seja, vou fazer sempre no sentido contrário ao fio, para ter certeza que eu estou levantando o cabelo e passando a máquina com a maior precisão possível. Parece bobagem, tipo, pô, tem que ensinar a passar a máquina na cabeça. Tem que ensinar, porque senão o cliente chega em casa, lava o cabelo, aí pode ficar um fio mais arrepiado, pode ficar um degrau da região em que você passou a máquina só em um sentido, mas o cabelo estava nascendo no sentido contrário. A parte do redemoinho pode ficar com maior volume do que o resto do cabelo se você passa só num sentido. Pode acontecer, parece simples, mas os cortes simples, eles são 70% da tua agenda. Ou seja, se você não dá atenção para os cortes simples, tem uma grande chance de você estar perdendo aquele cliente recorrente de dia a dia. Quando eu falo corte simples, é corte de dia a dia, é o Executive Contour, é o Buzz Cut,
sabe? É o pômpador, é o cortezinho social na tesoura. Esses cortes aí é os cortes que vão encher a tua agenda. Os outros cortes mais elaborados, mais artísticos, vamos dizer assim, são exceções. Raramente você vai preencher uma agenda somente com esses cortes mais, digamos assim, elaborados ou artísticos, tá? Terminamos aqui de passar, percebe? Ó, todo o cabelo dele ficou no mesmo comprimento, com exceção da franja, que vou depois fazer o acabamento dela com tesoura. A parte do topo está toda cortada, vou limpar e começar a fazer a lateral. Lembra do processo que a gente fez naquele cabelo que estava maiorzinho? A gente botou o pente por aqui, abriu a parte de cima até juntar com a região da aresta que estava sendo preservada e passou o pente com máquina até mais ou menos um dedo e meio, talvez até 2 dedos para trás da orelha. E aqui a gente vai direto com a máquina livre. Nós vamos fazer a mesma coisa, então. Coloca o pente, só que a diferença é que, como o cabelo está raspado, a gente não vai abrir para criar a aresta. A gente vai deixar bem reto, bem em paralelo com o crânio. Então imagina que aqui está o crânio, a gente vai simplesmente compensar a curvatura, deixar uma base reta e automaticamente a curvatura da cabeça vai preservar a aresta. Nossa função então é só deixar uma base reta com o pente e passar a máquina zerada por cima. Ó. Ok, definimos toda a região média e já definimos o final da nossa graduação e já entregamos também até onde a gente vai com a máquina. Ó, até aqui, daqui para trás a gente trabalha com a máquina elimitador. Dando sequência, pente 1,5, vamos até a região que ficou com essa sombra aqui, com essa região mais sombreada, que representa o Clipper Overcomb e representa o final da nossa graduação e início da aresta. Vamos limpando toda essa região com a máquina. E a parte de trás da orelha, máquina lá de baixo para cima, para definir a região de trás que contorna a orelha e vai dar aquele aspecto de um moicano mais disfarçado. Então a gente junta a parte de trás com a parte lateral. Ó. E agora, mesmo processo de toda a graduação. A única diferença é o formato que a gente está criando com essa graduação. A gente faz pente 1,5, agora a gente vai partir para o pente 1 e depois do pente 1 a gente faz a marcação da máquina 0. Então, pente 1,5 já foi, vamos para o pente 1. Pente 1, primeiramente aberto, mesma coisa, vamos até a região onde a gente trabalhou o Clipper Overcomb e já passou pente 1,5. Movimentinho em C para não jogar fora, não comer muito esse cabelo. E aqui atrás a mesma coisa. Ó. Agora a gente já começa a ter que cuidar o ângulo ou a direção, vamos dizer assim, em que o cabelo está crescendo, está nascendo. Ó. Aqui esse cabelo nasce para trás. Então, para a gente ter maior eficiência na passada de máquina, nós vamos passar ao contrário. Ó. E não somente de baixo para cima. Claro, a gente pode passar de baixo para cima também, mas vamos observar para que lado esse cabelo está sendo direcionado quando ele nasce e vamos passar no sentido contrário para ter maior eficiência na hora de limpar esse cabelo. Praticamente a gente está fazendo uma limpeza e delimitando a área de trabalho em que a gente vai criar essa graduação. Ok, terminamos de fazer essa parte também e agora vamos fazer a marcação da 0. Marcação a gente vai fazer com a máquina de acabamento. Se você não tem segurança para tirar a marca que a gente faz com a de acabamento, não faz com a de acabamento, faz com a máquina zerada de corte mesmo e depois limpa por baixo com a de acabamento. Aqui eu já vou direto para a máquina de acabamento para otimizar o meu processo, tá? Vamos fazer a marcaçãozinha aqui, como se estivesse contornando a orelha, ó. E tudo que ficar para dentro da marcação, a gente vai limpar. E a gente vai criar nosso primeiro contraste, nossa primeira marca de fato nesse degradê, que é o contraste do tom da pele para o tom do cabelo dele com máquina 1. Então a gente tem um degrau de máquina de acabamento para máquina de corte com limitador 1. E agora a gente vai começar a destruir essa diferença, a suavizar essa diferença, até que a gente consiga fazer essa transição ficar sem degrau, sem marcação. Terminamos aqui, eu já vou
dar aqueles tapinhas com a minha shaver aqui para clarear ainda mais a base desse degradê. Shaverzinha sem pressionar muito, para não criar uma marcação pesada. Somente o peso da máquina mesmo, movimentinho leve, para clarear a base desse degradê, para dar aquele tom bem claro, sumir ali o folículo do pelo, do cabelo, e ficar como se fosse a pele lisa. E aí vai dar mais destaque ainda para essa graduação. Feito isso, a partir de agora a gente inicia o processo de suavizar essa marca. Então, pente meio para misturar a área de acabamento com a área de pente 1. Movimentinho em C, não faz um movimento muito alongado se você estiver trabalhando com a máquina reta. Se estiver com um movimentinho em C, pode alongar, só cuida para que esse movimento seja fluido ao ponto de você não criar uma marcação na região que você já trabalhou com o pente 1. Você tem que ir misturando aos poucos, pode trabalhar com o cantinho da máquina, nas áreas que você tem um pouco mais de dificuldade ou que não tem tanto espaço para trabalhar, principalmente perto aqui da orelha, ó, abaixa a orelha, trabalha com o cantinho da máquina e vai suavizando até que esse degrau comece a se tornar uma sombra. Ó. A gente não está preocupado em tirar a marca num primeiro momento, a gente está preocupado em suavizar a marca. Então, muitas vezes o problema de você não conseguir fazer a transição suave é que você já está logo preocupado em como sumir com a marca, quando na verdade você tem que preparar a transição dessa marca para você conseguir apagar ela. Então a gente vai suavizando ela para que quando chegue no momento em que a gente quer tirar realmente a marca, a gente tem um trabalho mínimo. Se você já quer fazer isso agora, o degrau é muito alto e a chance de você só ir jogando essa marcação para cima é muito grande. Então percebe que nesse primeiro momento eu vou misturando a área de transição do pente 1, com essa transição agora eu vou passando o pente meio, para misturar o pente meio com o pente 1, e já vou apagando a marcação que é da máquina de acabamento. Ó, percebe aqui atrás, ó, trabalho com o cantinho da máquina, o cabelo está nascendo para cá, eu estou trabalhando com a máquina ao contrário, ó, trabalhando com a máquina para dentro, aí depois eu venho de baixo para cima com o cantinho da máquina, aqui em cima, ó, na região da orelha, trabalho com o canto da máquina, mais para dentro, sou mais pontual. Aí quando eu chego aqui na frente, aí eu tenho uma superfície maior de trabalho, daí eu posso invadir um pouco a região do pente 1, mas sempre com cuidado para ser um movimento suave e não um movimento reto e parando, porque senão, se for reto e parar, eu vou criar uma marcação. Então é sempre um movimento bem fluido, bem natural, que você vai tendo maior controle com o passar do tempo. Então não se preocupa se no primeiro momento você não consegue fazer esse movimento tão rápido, se preocupe em fazer ele correto, nem que ele seja mais lento, ó. Vai lentinho, mas faz ele correto. Com o tempo esse movimento vai ficar fluido e vai ser automático para você. Temos agora então acabamento para pente meio, começar a trabalhar com a máquina sem pente, alavanca aberta. E repete a mesma lógica. Não vou preocupar agora em tirar a marca, vou preocupar agora em suavizar ela. Máquina sem limitador e vai fechando aos poucos e trabalhando só na região de marcação. Percebe como essa marquinha ela vai se apagando aos poucos, sem que eu precise ficar batendo muito a máquina ali. Tudo isso porque eu preparei essa transição antes, ó. Ela vai sendo misturada quase que automaticamente, só com o peso da máquina. Eu não fico ali, sabe, cavocando em cima da marcação. Eu vou aos poucos. Às vezes você pode ter aí a impressão de que com outro tipo de processo, com outro tipo de marcação, o processo pode ser um pouquinho mais rápido, quando você pula alguma dessas etapas de suavizar a marca antes de tentar tirar ela. Talvez pode ser um pouco mais rápido, mas eu tenho certeza que a chance de você simplesmente jogar fora a tua transição e ter que fazer mais para cima, um degradê mais alto, ela é bem grande, porque se é mais rápido e se você está pulando alguma etapa, a tua, digamos assim, vamos falar de uma forma grosseira, a desmarcação, ela está sendo de uma altura muito diferente da zero. Você não está fazendo uma transiçãozinha de zero para
para meio, para máquina sem pente. Está fazendo uma transição de 0 para 1. Então a chance dessa transição ser falha e criar uma marca nova ali para cima, ela é bem grande. Então eu prefiro ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle nesse processo e tenho certeza que independente do cabelo que eu trabalhar, independente da espessura do fio, independente do espaçamento entre os fios, independente da cor do fio que eu estou trabalhando, vai dar certo, porque é um processo à prova de falhas, porque eu vou aos poucos apagando a marca, eu não penso logo em terminar com ela sem preparar a região acima dela. E por óbvio, tem detalhes aqui que não tem como eu ensinar por um vídeo. O que eu quero dizer com isso? Não tem como eu dizer, ó, é nesse pontinho em específico que você vai com o canto da máquina para tirar aquele pelinho ali. Isso aí vocês vão pegando com a prática, no dia a dia ou em um curso presencial. Mas a lógica agora do que eu estou fazendo é, pontualmente, eu vou com o canto da máquina, procurando regiões que estão destoando desse processo, sabe, harmônico de transição de 0 para pente e máquina, e eu vou procurando visualmente esses pontos e vou com o cantinho da máquina ali para apagar, ou para suavizar, ou para fazer uma transição mais harmônica. Isso aqui não tem como eu dizer porque não vai ser igual em todos os cabelos, não vai ser igual em todos os formatos de crânio e não vai ser igual para todas as cores de fios que você pode encontrar. Um fio mais escuro e mais denso vai aparecer alguns pontos. Um fio mais fino e mais claro, talvez apareçam menos pontos. Um cabelo molhado, de repente, vai te dar outro aspecto. Para o cabelo seco vai ser outra coisa. Mas basicamente é isso. Eu estou polindo com o canto da máquina as áreas que estão visualmente me incomodando nesse processo de transição de degradê. Aqui um segredo para vocês, tá? Do meu processo de graduação. Sempre que eu faço a marcação com a de acabamento, eu uso uma outra máquina de acabamento que, vamos dizer, entre aspas, assim, ela zera menos do que a anterior. E eu uso essa máquina para dar uns tapinhas na sombra que ainda possa ter ficado da outra máquina de acabamento. Então é como se eu estivesse fazendo uma transição entre uma máquina de acabamento que zera muito para uma máquina de acabamento que zera um pouco menos. E aí agora eu venho com essa aqui, que tira um pouco menos do que a outra, e aí eu faço, ó, dou uns tapinhas na região em que possa ter uma sombrinha ainda, ó. E esse é um segredo que vocês podem ter aí. De repente, se você tem duas máquinas de acabamento e uma zera um pouco mais do que a outra, usa a que zera um pouquinho mais para fazer a marcação ou para limpar abaixo da zero. E a que zera um pouquinho menos, você faz esse processo logo acima, tá? Então eu trabalho praticamente com 3 máquinas aqui para fazer essa graduação. Acabamento 00, vamos dizer assim, acabamento 0 e máquina de corte na 0. Então é uma transição, além de cor, por óbvio, né? É uma transição em que eu uso a potência de limpeza, vamos dizer assim, de cada uma das máquinas ao meu favor para otimizar esse processo de graduação. Só essa diquinha aí já vale teu like, né? Deixa teu like aí no vídeo, se tu está assistindo. Tenho certeza que esse conteúdo pode estar te ajudando de alguma forma. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí também. E compartilha esse vídeo aí para outro colega aí, barbeiro, que você sabe que tem dificuldade em fazer essa transição sem marca, uma transição suave. Tenho certeza que independente de ser um moicano disfarçado ou não, a ideia, a lógica de trabalho para o degradê, ela é a mesma e ela pode ser aplicada para qualquer tipo de graduação. Terminei aqui, já vou fazer o contorninho aqui da frente, tá? Mesma lógica que eu sempre uso, pego a inclinação lá da sobrancelha dele, começo marcando retinho aqui. Depois dessa marcação reta eu faço o semicírculo aqui para trás. Eu sempre tento deixar o mais natural possível, tento entrar o menos possível para quando o cabelo começar a crescer não ficar aparecendo tanto ali aquele contorno que a gente criou, tá? Para alguns cabelos, óbvio, a gente vai ter que entrar um pouquinho mais para dar um pouco mais de destaque, mas isso é algo que você sempre combina com o teu cliente, tá? Ver se ele quer entrar um pouco mais, não quer entrar. Tem alguns clientes que nem querem que faça esse contorno, tá? No caso aqui eu vou fazer um contorninho bem suave, só para dar um pouquinho mais de destaque para o processo da graduação. E agora eu vou dar uma apagadinha nele ainda, que é para ele ficar
bem suave mesmo aqui na frente, ó. É só para tirar o excesso, mas ficar com um aspecto natural. Essa lateral está pronta, sobrou agora apenas um contrastezinho que eu vou trabalhar com pente corrido. Pentezinho corrido, somente nessa região de transição, levanta o cabelo e passa a tesoura dentada, movimentinho longo, não fica batendo tesoura muito no mesmo lugar, porque senão a chance de você abrir um buraco ali ou um degrau que não é necessário é bem grande. Então é basicamente só aquele pentezinho corrido para tirar o degrau de transição da parte mais raspada para a parte que tem um pouco mais de cabelo preservado. Pode trabalhar com point cut para tirar a densidade de alguma região que está destoando. E está pronto. Essa é a nossa primeira lateral, percebe? Um caninho bem disfarçado, contornando e o topo bem raspadinho. Lado contrário, eu vou agilizar um pouco o processo, porque é a mesmíssima lógica, não muda absolutamente nada. Então, já vou direto aqui fazendo nosso clipperzinho bem retinho, delimitando nosso tom limite aqui para subir com a máquina. E bora com o limitador. Estamos aqui passando o pente 1, igual a gente fez no lado contrário. E mais uma diquinha aqui para vocês não se perder, não acontecer nenhuma falha. Aqui eu não tenho como fazer isso, tá? Mas sempre trabalhem com o lado que já está pronto, virado para o espelho. Dessa forma vocês conseguem, parado aqui, vão olhar lá para o outro lado. Aí vocês vão enxergar lá a referência do que está feito no lado que vocês não estão conseguindo visualizar com os olhos. O espelho serve de ferramenta para guiar vocês, para vocês terem certeza que esse lado está ficando com a mesma referência do lado contrário. Então eu vou fazendo aqui sem olhar para o espelho, porque eu não tenho referência de um espelho naquele lado lá. Eu faço esse lado e depois, quando eu terminar todo esse lado, eu viro aqui, confiro como é que está esse lado aqui e vou fazendo os ajustes se for necessário. Mas se vocês estão fazendo isso na barbearia, supõe-se que tem um espelho do lado de lá, então trabalha com a cadeira de lado para o espelho e você tem a referência do lado que já está pronto, beleza? Fora isso, mesma lógica do lado contrário. Estou aqui com o pente 1, clareando, e agora já vou fazer a marcação com acabamento e depois venho suavizando a marca até que ela venha sumir por completo nessa transição. Lembra sempre que a gente está suavizando a marcação num primeiro momento, não estamos tentando tirar essa marcação. Lembra sempre que se o cabelo nasce para um lado, você tenta suavizar essa marca trabalhando com ele para o outro lado. Lembra sempre que em áreas que você não tem um acesso tão fácil, você trabalha com o cantinho da máquina sendo mais pontual para ter maior precisão. Fora isso, é paciência e domínio técnico que você vai adquirindo conforme o tempo de trabalho. Não tem nenhuma mágica que eu possa falar aqui no vídeo que vai encurtar a forma como você vai entregar um bom resultado. É repetição. Até por isso que eu estou trazendo um cabelo bem diferente, com a mesma proposta de corte, para vocês entenderem que o processo é o mesmo, independente do tamanho do cabelo. A única diferença está no ângulo em que a gente faz o clipper overcomb. O resto do processo é exatamente o mesmo, para qualquer tipo de cabelo, para qualquer densidade de fio, para qualquer cor de cabelo, para qualquer que seja o tipo de crânio. Quando você vai com calma, você consegue adequar essa técnica e esse passo a passo para qualquer cabelo. Chegamos novamente naquela última partezinha em que a marca se tornou uma sombra e que agora são áreas pontuais em que você tem que desmarcar para que essa sombra fique mais bem distribuída e não crie aquele aspecto de linha.
E de novo, essa parte não tem um tutorial específico. Cada cabeça, cada cabelo vai entregar áreas específicas que tem que ser polidas para que essa graduação fique mais bonita. Estou terminando aqui de dar a minha polida para deixar igual o lado contrário ali. E aí vocês têm que atentar para o seguinte, principalmente para esse tipo de corte em específico. Vocês têm que cuidar para que a largura da parte de trás ela fique bem centralizada. Ou seja, a mesma quantidade de cabelo que você tira atrás dessa orelha, você tira atrás daquela orelha. Não pode ficar um lado mais aberto e outro lado mais fechado, vai ficar torto. Então, além de cuidar se o ângulo da tua graduação é igual dos dois lados, você cuida se ela tá com a mesma proporção aqui atrás, tá? Tô só terminando de dar aquele polimentinho que eu comentei e já vou aqui fazer o mesmo contorninho que a gente fez no lado contrário. De novo, ó, começo com ele retinho, faço o contorno do semicírculo e vou apagar esse próprio contorno. Suavizamos ele, da mesma forma que fizemos no lado contrário, máquina de acabamento, aquela que tira um pouquinho menos, dando uns tapinhos na região de sombra da máquina que tira mais, lembra? Que eu comentei do lado contrário que eu fazia isso. Esse lado aqui a gente faz a mesma lógica. E no outro lado a gente fez no início, desse lado eu esqueci, mas não tem problema deixar para o fim a shaverzinha, né, para dar aquela clareadinha na base. Não vai interferir fazer no começo ou no fim, desde que vocês subam a mesma quantidade com a shaver, tá? Esqueci de fazer lá no começo, estou fazendo agora no finalzinho. Ok, tá pronto os dois lados. Para fazer a base da nuca, vamos usar a mesma referência que a gente fez naquele outro corte, em que ele fica um pouco mais na diagonal, aqui fica um aspecto um pouquinho mais triangular. Para isso a gente vai usar a referência do meio da cabeça. Percebe que o cabelo dele se junta para cá, tem um redemoinho aqui. Então a gente vai ignorar isso e vai imaginar o centro da cabeça para ser, entre aspas, a nossa ponta, tá? Então a partir daqui, ó, a gente busca um formatinho um pouquinho mais triangular. Essa é uma finalização, um acabamento que eu gosto de fazer para esse tipo de corte. Não é uma regra, tá? Se quiser apagar a base da nuca aqui, fazer ele mais como se fosse um taper, ou se quiser fazer uma linha reta, faz como você acredita que fica mais bonito, que harmoniza melhor. Eu gosto desse tipo de finalização de acabamento da base, tá? Da mesma forma de quando eu falei do processo de fazer uma lateral em comparação com a outra, você vai fazer uma base de trás e depois comparar com a outra. Vira para você, olha de frente, vira lá para o espelho, olha lá de longe, para você ter certeza que nenhum lado ficou mais alto ou que não está maior uma linha em relação à outra. Shaver na base, tudo que ficou para baixo desse acabamento passa shaver. E aí voltamos lá para nossa franja, lá do começo do corte, lembram? A gente deixou ela um pouquinho maior, agora a gente vai usar esse comprimento. Chegamos aqui na frente, agora a gente vai emparelhar esse cabelo. Isso aqui, essa ideia de deixar sempre uma margem para trabalho aqui da franja, ela é ótima, principalmente para cabelos que tem um redemoinho, como esse aqui. Aqui tem um redemoinho nessa região. Então, se eu simplesmente passo a máquina aqui, a chance de ficar uma área
mais arrepiada do que a outra, ou torta em relação à outra, ela é bem grande. Agora, quando eu deixo esse cabelo aqui para eu poder arrematar ele no final do corte, eu praticamente escolho o desenho que esse acabamento frontal, vamos dizer assim, ou que essa franja aqui vai ter. E aí eu venho com a tesoura fazendo isso. Vou bem aos pouquinhos para encaixar aqui da melhor forma, da forma que eu acho que fique mais harmônico para o corte como um todo, tá? Vai com a pontinha de tesoura, vai tirando os excessos e vai conferindo com o espelho. Aqui no caso eu não tenho esse espelho de referência, porque tudo que está aqui na minha frente são as câmeras que estão gravando. Então eu vou fazendo um pouquinho, depois eu viro para mim e corrijo. Mas a ideia é basicamente essa. Percebe como o cabelo dele se comporta para esse lado, ó. E aí como eu ajustei a franja, mesmo que ele bagunce ou que ele tente pentear o cabelo para cá, não vai ficar um lado sobrando em relação ao outro. Eu vou dar uma leve texturizada, tirar um pouquinho de peso dessa região do redemoinho e aí vai estar pronto o meu corte. Chegamos nessa parte aqui do redemoinho, onde o cabelo é um pouco mais denso. Vou tirar um pouquinho da densidade com a minha tesoura de desbaste, ó. Alexandre, como é que tu sabe que é mais denso? Percebe que a concentração de cabelo é muito maior nessa área e a gente vê isso pela franja, ó. Percebe que até o meio aqui, até a região do nariz, ele é mais transparente, a gente enxerga mais a pele. Daqui para cá já é mais fechado, é mais cabelo mesmo. Então a gente vai suavizar essa densidade, vai deixar um pouco mais de transparência para equilibrar esse lado em comparação com o outro. E vai tirar um pouco da influência do redemoinho nesta franjinha, por mais que ela esteja curta. Por óbvio que tudo tem um limite, a gente não vai ficar trabalhando com tesoura de desbaste até o ponto desse redemoinho simplesmente ficar ouriçado aqui, ficar arrepiado. Então, chegamos no máximo de controle que a gente consegue ter com a desbaste, com a ponta de tesoura, e o corte em si está pronto. Vou apenas limpar ele aqui, fazer os últimos acabamentos, ajustes que possam ter, e o corte em si vai ficar pronto. E esse é o resultado pós-ajustes. Lembra que eu falei que eu ia corrigir alguns detalhes referente ao outro lado, já que eu não tinha espelho? Foi apenas isso que eu fiz. Corrigi, subi um pouquinho uma região, suavizei outra, criei uma marcaçãozinha onde não tinha. Enfim, o corte está resolvido, está entregue. E esse é o resultado de um buzz cut com um moicano disfarçado. Percebe as laterais com uma transição bem suave, um degradê bem limpo, a base da nuca um pouquinho mais marcada, criando um acabamento um pouco mais artístico, distribuído de forma igual dos dois lados da região de transição e finalizando o cabelo com o mesmo estilo de degradê do lado oposto. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Como vocês puderam perceber, a mesma técnica que a gente usou em um cabelo grosso, poroso, cacheado, a gente usou para fazer um cabelo liso, cutícula um pouco mais fechada e raspado, ou seja, um cabelo bem diferente do outro em comprimento, em espessura, em densidade. Com a mesma técnica a gente consegue entregar um ótimo resultado. A partir de agora os vídeos vão seguir nessa ideia, a gente pegar vários tipos de cabelo, várias possibilidades para mostrar que a técnica ela pode ser adequada para qualquer tipo de fio. Espero que tenha agregado a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma parte do processo do vídeo que a gente fez hoje, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o que a gente está trazendo de conteúdo aqui no canal e pode também servir de ideia para um próximo conteúdo, para um próximo vídeo. Guardo vocês na próxima semana para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Um abraço e até mais.